Eu sou Marcelo Altenfelder, o Pata. E eu sou o Bernardo Rola, da banda Roger, e você está ouvindo Por Trás do Disco do podcast Vamos Falar Sobre Música. Roger, banda paulistana com mais de 15 anos de carreira, lança pela Balaclava Records mais um novo trabalho de estúdio, Más Línguas. São 10 composições produzidas em parceria com Charles Tixieri e Gabriel Guerra, que refletem um lado emocional do quinteto, mergulhando em conflitos sentimentais, relacionamentos incertos e temas simples do cotidiano. Aproveitando o lançamento do disco, eu, Kleber Fak, recebo os integrantes da banda para mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e como vocês já ouviram, a gente está aqui com o Roger, vamos conversar sobre o novo álbum de estúdio dele. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Obrigado, gente. Gente, quero começar perguntando para vocês, que vocês contassem um pouco como que foi esse processo de produção do novo disco de vocês, Más Línguas, primeiro álbum de inéditas em 5 anos, sequência ao Relações Premiadas, disco que tem aí a coprodução do Charles Tixier, que é também integrante da banda aí com vocês, e também a participação do queridíssimo Gabriel Guerra, ex-integrante aí da Séculos Apaixonados, um dos articuladores do selo 40% Foda Maneiríssimo. Como que foi fazer esse disco aí, depois de regressar depois de 5 anos? A gente teve esse período maluco de pandemia aí no meio. Como que é estar de volta com esse álbum? O álbum começou a ser gerido em 2020, principalmente a partir de 2020, que eu e o Tchê, a gente já tava com essa vontade de voltar a compor, né? Fazia tanto tempo que a gente tinha lançado Relações Premiadas, mas a gente fez Relações Premiadas, as músicas, demorou para gravar, demorou para lançar. Então, a gente lançou e a gente já sentiu essa necessidade de começar a criar. Era janeiro e fui eu e ele passar uma semana em Ilhabela. Infelizmente, o resto da banda não pôde ir. A gente ficou 5, 6 dias lá, compondo. Basicamente compondo, comendo de vez em quando, dormindo muito pouco, né? E desse processo, foi uma gestação muito interessante, que a gente fez... Eu acho que foram 15 músicas de cara, assim, que saiu e a sensação que dava quando a gente tava ali, eu e o Tchê, era que, sei lá, qualquer coisa era assunto de música, qualquer coisa saía música, um momento de inspiração que poucas vezes na vida eu experimentei. E aí, a gente voltou de lá, muito empolgado com aquelas músicas, e aí o resto da banda começou a entrar. Só que isso foi em janeiro. Já tinha algumas notícias sobre a pandemia. Em 9 de março, acho que começou o lockdown. Como é que chama mesmo? Tranca tudo que o pessoal falava? Pra não usar... Pior que foi lockdown mesmo, eu acho que na época pegou lockdown mesmo no Brasil. Não, foi lockdown, mas o pessoal usa o termo tranca tudo, coisa assim, né? E aí, isso meio que arruinou, que a gente tava em fevereiro se encontrando, o Rola já participando, só que a gente se viu sem poder se encontrar mais. Acontece que a gente usa o Ableton Live, que é um programa para fazer música. Então, individualmente, tanto eu quanto o Tchê ou o Rola, principalmente nós três nesse primeiro momento, a gente ia fazendo partes e mandando de volta e fazendo músicas novas. Ao longo desse ano foi surgindo mais e mais e mais música, cada um ia fazendo uma, e eu mandava uma versão, o Rola mandava a parte dele, ou o Tchê, enfim, era essa bagunça. Até que em julho a gente se encontra pela primeira vez no Fechado Já Breve, que na época ainda não tinha fechado, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente se isolou lá por uma semana. Massa. Gravando, compondo mais coisas, e a gente tinha esses encontros a cada 2, 3 meses, que a gente passava uma semana trancado juntos, por conta da pandemia, claro. Uhum. A gente não se encontrava com uma frequência maior, quando se encontrava a gente fazia questão de uma vez fazer um grande bloco de sessões. E acho que foram 4 ou 5 encontros desses, ainda na pandemia bem vigente. E era sempre isso, a gente ficava em casa. Aí eu lembrava do Guerra e falava: Guerrinha, ouve aqui a música que eu fiz. Pô, que legal, posso sugerir um negócio? Claro que você pode sugerir. Aí ele falou: não, então me manda o projeto da música, que eu quero também. E ele devolveu o projeto com a música completamente modificada. O Charles, no primeiro período, ele teve ocupado com outras coisas, outras gravações, estava também gravando o disco da Luísa. Então, nesse primeiro período, ele teve mais ausente. Ele entrou já com o bonde andando. E com o bonde andando, ele pegou o que a gente já tinha feito e levou para outro lugar, né? Assim como Guerra. E aí o disco foi se desenhando. E tinha outras parcerias
não menos importantes, mas que contribuíram Mais pontuais, né? mais pontuais, isso, perfeito, Rola. Como o Jojo, né? Como o Luquinhas, do Maglore, que mandava para ele falar, deixa eu sugerir uma coisa aqui. Teve outras pessoas, então, o Vitor Brauer, né? Ele chegou a fazer umas 4, 5 versões de letra, né? Do Loop de Loop. A gente acabou não usando, mas seja o Vitor Brauer, seja as que a gente usou, o JP também sugeriu tanta coisa, que a gente ia meio lendo, ouvindo de novo, reouvindo, para algum momento funilar aquelas 50 e tantas músicas. Que isso foi acontecendo mais pra frente, quando a gente chegou, foi afunilando, escolhendo dessas 50 viraram 20, das 20 viraram 15, e a gente foi pro estúdio, se eu não me engano, com 13. Que a gente gravou a parte do estúdio lá no Canoa, com o Gui Jesus. O Gui Jesus que participou de todas as gravações que o Roger já fez até então. Então, o primeiro EP, foi ele que gravou. O primeiro disco, ele foi engenheiro. O segundo disco, ele também atuou como engenheiro. O terceiro disco, como engenheiro. O quarto disco, Relações Premiadas, ele foi engenheiro. É o amuleto da sorte da Roger. Mixou. Do Roger, do Terno, do Tim Bernardes, da Luiz Adriano. Porra, aí eu já não acho que é sorte, né? Sim, deve ser alguma coisa mais do que só sorte. É talento, ele é tão delicado, ele é tão carinhoso. E aí ele fez a parte da engenharia. Desculpa. Porque assim, é legal lembrar que todas essas coisas a gente estava fazendo sempre no live, né? E sem baterias. E aí eu acho que um momento importante foi a última sessão que a gente foi para Ilhabela para ir colocar o Charles. Ele só estava na parte de produção e a gente falou, não, a gente precisa gravar as baterias, nem que sejam demos. E aí a gente foi para Ilhabela com o intuito de gravar demos de bateria. Isso em 2020 ainda ou já em outro momento? Não, isso já em 21. Isso já em julho de 21. Porra, mais de um ano. E aí a gente falou, bom, vamos gravar as demos de bateria. E aí a gente gravou essas demos e no final elas são o produto final, assim. Porque a gente gravou, ficou mexendo no não sei o que e falou assim, cara, não tem por que a gente regravar isso, sabe? Então muitas dessas coisas que a gente gravou como demo, elas estão no produto final, assim. Porque é um jeito que foi muito legal da gente fazer, indo mexendo aos poucos, indo amadurecendo cada vez mais as músicas. Assim. Vocês falaram que vocês tiveram ali 50, 60 músicas, mas eu consigo perceber que esse disco tem uma homogeneidade bem grande, ainda que ele seja muito diverso musicalmente. Você acha que esse filtro dessas músicas que acabaram entrando no disco e que tem mais esse aspecto contemplativo, você acha que isso é um reflexo direto da pandemia? Ou lá atrás, em 2020, a sensação política do Brasil ela já estava encaminhando vocês para isso também? Acho que tudo. Eu acho que a gente compõe sobre as coisas que afetam a gente. Obviamente, não sendo alguém insensível, a política afetou a gente absurdamente. Seja em 2017, 2018, seja em 2015, a política faz parte da vida. O disco Relações Premiadas, a gente pelo menos tem a leitura que é um disco que fala mais diretamente de certas coisas. Então, assim, óbvio que as angústias da pandemia estavam ali. As angústias de viver sob o Bolsonaro estavam ali, ou sob a extrema-direita no mundo todo. Não é exatamente um tema tão central no disco, mas tudo isso permeava. Trabalhar, a vida em família, as minhas questões pessoais, eu acabei compondo bastante. Tava tudo ali emergindo, e conforme emergia, a gente escrevia. Eu escrevo de uma maneira quase meio aleatória. Então, eu faço uma base, eu recebo uma base do pessoal da banda, e aí eu pego o microfone e vou cantando o que me aparece, que é um processo criativo que eu julgo que acaba trazendo bastante do inconsciente. Na hora eu falo, putz, estradas vazias, eu tava olhando pra rua vazia, né, no caso de vida orgânica. Só que depois, às vezes, de 1 ano ou 2, eu percebo do que eu tava falando. Né? Às vezes demora muito pra cair a ficha do que tava sendo dito. E, óbvio, passava desde um crivo de qualidade, mas também um escopo que desse alguma unidade pro disco. Não, eu acho que essa coisa da pandemia acabou acontecendo de certa maneira que a gente compôs o disco junto, mas todo mundo, em boa parte, estava sozinho, né? E aí eu acho que essa parte das letras contemplativas, elas acabam trazendo um pouco isso, assim. Que é claro que é uma banda, é uma unidade, mas ela traz uma certa individualidade que difere um pouco dos outros discos, assim. A gente não podia estar fisicamente juntos toda hora.
Então isso acabou, de certa forma, trazendo uma unidade mesmo, de situações que permeavam esses processos que eram muito parecidas, né? A gente viveu 2 anos aí, 2 anos com dias muito iguais, né? E eu acho que isso acabou trazendo inconscientemente essa coisa, assim. Não, é que ele falou isso, me ocorreu um negócio, né? Que acabava sendo individual, isso difere bastante de uma maneira que o Roger compôs, principalmente no início. É a gente junto, feliz, bebendo, a gente se gosta muito. E é sempre uma festa, um com o outro. Então a gente não tava escrevendo no clima dessa festa. A gente tava escrevendo um clima sozinho mesmo, tipo, o que te angustia, Então acho que isso acabava refletindo nesse ponto apesar eu pelo menos considerar que o disco Soe Feliz é um disco só sobre crise, só traz mensagem de crise, mas é isso, acho que isso é um reflexo disso, a gente tava sozinho, talvez momento de vida também, né, a gente não é aquela banda que quando a gente começou a gente tinha 20 anos, né? A gente felizmente, infelizmente, a gente é adulto pra caramba, né? Perfeito. Eu acompanho o trabalho de vocês lá desde 2006, na época do Trama Virtual, que foi quando eu conheci vocês. Eu lembro de ter baixado o Green Valley, porque o Lúcio Ribeiro fez um post na época, assim, então eu curti pra caramba. Eu sinto que cada disco da Roger, ele tem meio que são meio que estudos sobre alguma coisa. No Sunga, vocês têm essa relação com esse olhar pra música africana, caribenha, pra questão dos ritmos. No Ilhabela é uma coisa bem mais festeira, esse espaço reservado de vocês ali. No disco auto-intitulado de 2014, vocês olham para a música brasileira de um jeito muito particular. No Relações Premiadas, ele é um disco mais político, mais com essa pegada rock mesmo. Dentro da discografia da banda, onde se posiciona o Más Línguas? O que ele representa para a Roger nesse atual momento aqui? Cara, eu acho que assim, o Más Línguas que é engraçado, né? A gente acaba sempre falando muito... Acho que todo disco que a gente lança, a gente acaba falando isso. Mas o Más Línguas, ele acaba sendo uma grande junção disso tudo, assim, sabe? Todas essas nossas influências que por anos várias coisas são as mesmas influências, assim, mas sempre vai trazendo coisas novas e redescobrindo sons antigos, assim, tipo, sei lá, tem algumas coisas, tipo, sei lá, Steely Dan, eu sei que é uma influência de todo mundo ama. No Roger, ele foi uma coisa que todo mundo ouviu bastante durante a pandemia, tenho certeza. Nesse período, especificamente. Nesse período, e assim, a gente acabou trazendo todas as influências juntas e meio que suou, assim, acaba sendo meio natural, de certa forma, a gente acaba não forçando muito, falando assim, não, agora vamos fazer um reggae, tem um reggae no disco, ele só surgiu, sabe, ele só foi naturalmente e virou aquilo, assim. Eu acho que razoavelmente, cada disco tem uma cara do que a gente estava descobrindo no momento, do que a gente estava ouvindo muito, se a gente estava ouvindo mais coletivamente, quando a gente é mais novo, você ouve em bando, né? Então, quando a gente criou o Green Valley, o mesmo Sunga, dificilmente a gente ouvia coisas muito diferentes do que o outro ouvia. A gente compartilhava as mesmas coisas. Com o tempo, óbvio, novidade de música sempre vai ter. Mas teve um período que a gente se deslumbrou com essa questão de ritmos africanos, teve um período que a gente se deslumbrou com música eletrônica, com música brasileira, E eu acho que desde Relações Premiadas, eu acho que essas coisas já estão mais incrustadas na gente. Então fazer música é só, sei lá, o reflexo do que está acontecendo, de como a gente está sentindo. Eu lembro que tinha um papo que eu pelo menos, gostaria de fazer um disco de AOR, né? Adult Oriented Rock, né? Rock para adulto. Então, que não deixa de ser o Steely Dan, afins. Exato, perfeito. De Mota. Então, sim, de Mota, claro, grande Ed. Fica um beijo para ele se ele estiver ouvindo. O maior fã de Roger. O Tchê gosta demais, cara, de AOR. Então, assim, óbvio que isso acho que acabou influenciando diretamente. Talvez tinha essa coisa de talvez estar mais influenciado pelo método de gravação do que por um som específico. Então, eu posso fazer a linha de baixo, a guitarra, escolher a bateria, ou fazer uma bateria eletrônica, e deixa eu tocando isso e vendo para que lado que vai. Mas eu acho que com o tempo ia criando uma unidade. Eu acho que tem uma coisa também que acaba influenciando nisso, que assim, por exemplo, o Celo, principalmente, o Celo e o Tchê, eles acabaram sendo são muito influenciados pela ferramenta. Então, tipo, sei lá, o Celo começou a explorar mais sintetizadores. Então ele comprou comprou uns 2 sintetizadores, o Tchê já começou a explorar mais o piano,
E aí essas ferramentas acabam influenciando indiretamente no produto final, sabe? Então esse é um disco que, apesar de não ser consciente, mas ele é um disco que tem muito mais sintetizador, muito mais teclado. Tanto que a gente precisou no ao vivo agora colocar mais um teclado para tocar, assim. Então esse meio acaba influenciando, né? As ferramentas que a gente tem. Demais, e também eu acho que assim, descobrir os sintetizadores, descobrir que você aperta um botão, faz barulho de sei lá o que, e outro, e mexe aqui, mexe ali, isso também é óbvio que estourou a cabeça. Eu acho que a gente, como banda, eu naturalmente vou pegar a guitarra, e a gente não tocando junto, vai acabar explorando mais esses outros elementos, né, por não estar fazendo as coisas juntos ao vivo. Perfeito. Só antes de ir pro faixa a faixa aqui, eu quero ressaltar essa imagem de capa lindíssima da Carla Barth aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre ela, porque é uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano, assim, na cena brasileira, assim, muito bem trabalhada. E ela também assina os 2 singles, né? Ela tem essas ilustrações que são bem lúdicas. Parece que é a passagem para meio que um mundo mágico, uma coisa meio particular de vocês, assim. Esse disco, a fazer ele significava uma miríade de coisas pra gente, ou até pra cada um individualmente. A gente fez todo esse processo de se encontrar, criar música, ir pro estúdio, gravar, mixar, masterizar. E depois que a gente mixou e masterizou, o disco, na verdade, está masterizado pronto desde junho do ano passado. Ele não tinha capa. E aí a gente falou, bom, sei lá, deixa quieto. Fomos empurrando com a barriga o disco e fomos desempolgando, e eu digo por mim, principalmente. Então, bom, eu fiz o disco que eu sonhava. Agora, alguém precisa ouvir isso? Preciso passar pelo trabalho de lançar, de passar pela expectativa. Será que faz sentido que isso, sei lá, gastar essa energia para meio que nada? Não sei. E aí a gente deu uma desempolgada. E aí reaparece esse amigo nosso de Porto Alegre, que vê shows do Roger desde 2010, é fã, é amigo, que é o Marco Chaparro, que é um designer. E um cara mega espiritualizado e tudo mais. E ele aparece para fazer a identidade visual do disco. E ele começa a se empolgar com aquilo e devolver pra gente algo que estava um pouco apagado sobre o disco, sobre o que tudo aquilo representava, sobre como construir essa imagem. E aí ele trouxe a ideia da gente fazer com a Carla, que é amiga dele. Ele gosta muito do trabalho dela, a gente ficou apaixonado de cara pelo trabalho dela. E aí a gente entrou em contato, ela topou. A gente fez reuniões discutindo toda a questão simbólica que envolvia o disco. O Chaparro muito ligado ao tarô, né? Então a gente tinha elementos representativos, arquétipos do tarô que a gente queria trazer, né? Tem ali a torre, que é essa grande representação de uma quebra de estrutura interna e mudança para algo. São todos elementos que representam isso. Essa noite, que é meio-dia e que se liga com o dia, que eram coisas que estavam presentes nesse grande mistério que é o disco. Mistério até pra gente. Mas chegou a fazer uma primeira versão maravilhosa da capa, que eu achei lindo. O Chaparro falou, não é essa. Tá linda, 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 tava perfeita. Ele falou, não é essa, brigou com a gente, Não brigou, né? Não brigou, mas vamos falar assim pra ficar mais dramático e legal a mas conversa. Ele bateu o pé. Bateu o pé, falou, não é essa a capa. Bom, beleza, não é. E aí ele conseguiu chegar na conclusão final. Eu acho que tinha uma questão também do método da pintura. A primeira era em acrílico, essa aí ela fez em aquarela. Ela é um que pouco diferente dos singles, solta, né? Ela é diferente, E aí a gente montou os personagens juntos, pediu muito pra ela, colocar o trabalho dela também, sem necessariamente uma influência nossa. Ela tem como característica, né, os trabalhos dela todos têm esse universo meio mágico, meio lúdico, assim, que acabaram agregando muito pro trabalho final. Total. Fantástico. Cara, e a hora que veio essa capa final, eu, pelo menos digo por mim, fiquei tão emocionado e toda a construção do que significava o disco, de pensar um nome, de pensar outras coisas que envolvem um disco, né? O disco, ele não deixa de ser criado, mesmo depois de pronto. E essa parte visual acho que foi tão significativa e devolveu tanto pra gente o que esse disco significa. E sim, eu também me emocionei com a capa e tudo. Né, com o trabalho dela, acho que não me sinto mal de falar isso com todas as palavras. Eu acho que o trabalho dela foi a materialização final do disco inteiro, assim, foi
fechou a roda, sabe? Faltava uma peça e quando a gente viu aquilo, a gente falou, cara, é isso, tá pronto, saca? E parecia que o disco foi feito pra capa e não o contrário, assim, sabe? Ah, verdade. Perfeito. Próximo disco que a gente podia fazer assim, Carla, faz um pra capa. Boa. Vamos pro faixa a faixa aqui, porque o disco começa com escada e logo de cara é uma das minhas favoritas aqui, porque ela reforça esse discurso político que já era bem consistente no trabalho anterior e tem esse verso que eu acho maravilhoso. Você sujou a mão também, eu vi, topou o que convém. Por que vocês escolheram essa canção aí como música de abertura desse novo álbum de vocês? Essa música foi composta pelo Tchê, então o que eu vou falar talvez seja mais interpretativo e não vindo da boca do autor. Eu leio essa música, acho que a gente pode ter essa leitura política que dá esse viés também, mas talvez é mais sobre relações humanas, né? Sobre apontar o dedo para o outro sem perceber sua responsabilidade relacional ou social, né? Sobre a grande repetição cíclica da vida. Essa escada sobe, essa escada desce, para que é essa escada? Né? A escada como uma representação da vida em si, como o rio pode ser também. Né? Acho que eu, pelo menos, tenho essa leitura que essa música fala sobre uma certa continuidade da vida e sobre esse momento que eu acho que a gente viveu bastante, de uma certa questão existencial, quem eu sou, seja coletivamente, como banda, quem eu sou individualmente, o que eu sou daqui para frente, meu momento de hoje não é o de ontem. E eu acho que a música abrindo, falando sobre isso, ela já dá o tom do disco, né? Esse tom de crise, mas ao mesmo tempo leve, Não chega a pesar, não. Espero que não. Mas sua mão, Kleber, tá suja igual a minha, que tá suja igual a do Rola. Exato. Todas as mãos estão sujas. Boa. É muito fácil achar que você tá com a mão limpa. Logo em sequência a gente chega com Remota, que foi o segundo single, e eu acho que aqui já abre passagem porque é o lado mais pop do disco. Pra mim é quase com um aceno ali pros dois primeiros trabalhos de vocês, dessa letra que é meio cíclica, quase um mantra ali repetindo na cabeça. Tem esse uso desse sample que fica martelando ali, é o Roger em sua essência mais pop, assim, cara, muito gostosa. Fala um pouco sobre essa música aí. Cara, que foda você ter falado isso, que legal. Essa daí eu que fiz, né, nesse processo, às vezes meio solitário. Essa foi uma que eu compus. E é uma dessas que eu também olho para trás e hoje entendo melhor o significado do que no momento que eu compus. Tinha lá um livro de psiquiatria, Medos, Dúvidas e Manias, né, ou era o subtítulo do livro, não lembro ao certo. E procurando algo para cantar, apareceu aquilo. E eu acho que é uma música que fala sobre essa coisa que é comum, eu sinto muito, essa coisa tipo, putz, será que não tem um momento que basta o desejo, que basta de eu me ferrar, que basta de eu querer mais e estragar tudo e mixar a música de novo? Ou será que eu preciso mesmo desse after? Será que eu preciso mesmo dessa sobremesa? Será que eu preciso de tanta vida? Eu acho que é esse questionamento dos excessos. Eu acho bonito que ela tem essa coisa de... o disco inteiro, na verdade, ele tem esse aspecto dessa aplicabilidade, assim, que eu acho que eu sinto em todas as faixas de... Parece que é uma música sobre relacionamento, parece que é uma música sobre política, parece que é uma música existencial, parece que esses temas todos orbitam dentro disso, assim. Então eu acho muito curioso como essa questão da aplicabilidade, dessas metáforas que a gente vai criando pra gente mesmo, se repete o tempo inteiro, assim, nesse disco. E essa manifesta isso de um jeito muito bonito, assim. Não, eu ia falar só que esse lance do sample é uma das coisas muito legais que o sample foi o Guerrinha que trouxe, né? Quando foi pra mão dele. Assim, e é muito louco porque às vezes você tá fazendo a música, sei lá, já tava com essa música sentado em cima dela há ano, assim. E de repente foi pra ele, de repente vem com um frescor esse sample que é meio retardado, entre aspas, sabe? É uma coisa muito fora sei lá, do normal. E aí, de repente, traz esse frescor e acaba trazendo um significado novo pra música, assim. É muito louco. Eu acho que reforça até uma coisa que o Pato acabou de falar de... Parece que você tá preso num loop, assim, o tempo inteiro da vida, sabe? Então, eu acho que é meio que amarra a melodia e o verso de um jeito muito inteligente também, né? Exato, parece que foi feito junto, assim. E, né, são essas aleatoriedades, de novo, entre aspas, da música, né? Da criação, assim. Que às vezes um elemento novo, diferente, depois de muito tempo, ele serve para amarrar todo aquele universo da música. Assim. Sim. Ainda sobre essa questão lírica, né? É isso, existem 8 notas musicais, é isso? 8?
Pelo menos no mundo ocidental, sim. E aí, com essas 8 notas musicais, a gente tem todas essas músicas que a gente ouve, todas, né? E a gente tem, tipo, uns 8 problemas na vida. Parece pouco, mas não é pouco. A combinação deles forma o mesmo número de músicas e possibilidades infinitas. Então, acho que às vezes tem alguns temas que são muito comuns a todos. E é isso, a gente pode pensar tanto num nível social maior, ação, política, ou num ponto de vista mais relacional, quase fútil, talvez. Não sei, talvez falar de política seja... Sei, enfim, são temas universais, acho. Boa. Chegamos em Más Línguas, faixa título, disco aqui, tem essa levada que vai um pouco retorcida, meio torta, acaba num fechamento quase psicodélico ali, ela vai para uma direção um pouco diferente da faixa que antecede ali, mas por que vocês escolheram justamente ela como faixa título desse novo álbum? O nome era legal. Pode ficar de... Tá ótimo. O nome, essa música quase não entrou pro disco em determinado momento. A gente não sabia se ela entraria ou não. Talvez o nome entraria e ela não entraria. O que eu acho um acerto ela ter entrado, que eu acho que é a que eu mais gosto. Essa música foi feita em Ilhabela, ali na primeira sessão. Você ouviu logo no começo uns barulhinhos de grilo. Uhum. Que foi que a gente gravou justamente o que estava acontecendo. Era 6 da manhã, não pergunta mais. E a gente ligou o microfone e começou a gravar grilo. Essa música é uma dessas outras que depois de muito tempo eu começo a entender melhor do que ela tá falando. Sobre essas dificuldades relacionais, sobre se comprometer com algo, sobre a falha da comunicação, né? E por que ela acaba sendo faixa título? Porque é um disco que fala muito sobre comunicação, sobre línguas, sobre se entender ou não se entender, e se entender de novo, e viver os dilemas. Fala aí, Rola, falei demais. Não, acho que é muito isso, assim, esse disco, ele tem uma coisa que acaba sendo universal nele inteiro, que essa leitura é meio dúbia, assim, todas as músicas podem ser uma conversa com o outro ou uma conversa com si mesmo, assim, e essa é uma música que eu acho que tem muito disso, ela pode ser interpretada de uma conversa que você tem pra você mesmo, saca? Você olhando pra dentro e falando assim, você fala que é trabalho, bobagem, sabe, são essas dualidades da vida que acabam permeando esse momento que a gente estava vivendo, assim, que é um momento solitário, que a gente não se comunica muito com outros, fora do ambiente de casa, mas dentro de casa você se comunica com outros, e a troca acaba ficando complicada, apesar de você passar muito tempo junto, às vezes com um núcleo familiar reduzido, sabe? Então, acho que ela tem muito disso, assim. E mesmo no nível social, acho que entra essa questão da política, da pandemia, tipo, de às vezes você falar coisas que parecem assim, tão óbvias, tipo, vacina é bom. E depois de tanto tempo alguém falar, não, imagina, vacina vai ferrar com a sua vida, né? Ou usar máscara, ou apoiar ideias completamente estapafúrdias, racistas, homofóbicas, e você vê gente que você ama e que teoricamente você respeitaria indo para um caminho, mas como é que essa pessoa tá comprando essas ideias, né? Total. Né? Então, acho que foi um tempo que essa polarização de ideias, né, ou de bem e mal, ou de tudo isso... Eu diria que ainda é um tempo. Eu gostaria que fosse menos, mas de fato, eu tenho lá minhas esperanças de ser um pouco menos. Porque, no final das contas, o bem e o mal, eles devem ser muito sutis, né? Assim, não é uma questão de adjetivação. Agora, quando a gente tem um sujeito implorando para as pessoas saírem sem máscara e não tomarem vacina, acho que tem alguns momentos que te falam, isso é o mal. Sim. Isso é o mal. O bem pode ser, a gente pode discutir muito o que é o bem e tal, mas às vezes o mal é claro. Sim, é bem explícito. É a minha leitura. Chegamos aqui na 4ª faixa do disco, Domingo de Sol. Vocês escolheram ela como canção para apresentar esse novo álbum. É de novo um roger mais pop, um pouco mais acessível. Tem essa letra ali que trata de relacionamentos, uma coisa meio encontro e desencontros.
Comenta aí, conta um pouco mais sobre essa canção aqui, que ela mexe um pouco comigo, essa letra é bem... Eu fiquei interpretando bastante, porque horas eu acho que é um casal em pleno relacionamento, em boa forma, hora eu acho que é galera prestes a acabar ali, ela me causa um nó toda vez que eu vou ouvir essa canção. Não é à toa que você acha isso. Exato, é justamente isso. Boa. Né? É uma música que começou, o Tchê compôs ela, e era uma música bem exatamente um casal em plena relação, tudo bem, não sei o quê. E a gente queria, sei lá, apimentar de certa forma. Quando ele trouxe essa música, a gente trocou alguns artigos, algumas coisas ali, que deram essa dualidade justamente nela. Não, que assim, ele fez pra esposa dele, Amanda, que é do Casal Fantástico, uma mulher fantástica. Vai ouvindo, um beijo, Amanda. E desculpa ter estragado esse presente que você ganhou, maravilhoso do Tchê. É que me faltava algo, a letra era mais ou menos, mais uma tarde de domingo que eu passo com você. Eu não lembro tanto o resto, mas era tudo muito propositivo desse casal feliz, que é um casal muito feliz, diga-se de passagem. Mas faltava algo, faltava alguma dor ali, pelo menos eu sentia falta. Porque a melodia os acordes quase todos são maiores, a melodia é inteira mais pra cima, e a letra sendo algo... Me pareceu doce demais, o conjunto Sim. da obra inteira. Então, eu falei, Tchê, e se a gente mudar o com você pra sem você? Aí, aos poucos, ele foi aceitando isso. E aí, a gente mudou os tempos verbais, o segundo verso, depois, acho que em umas partes a gente recompôs juntos. Mas, então, eu acho que acaba fazendo sentido isso que você interpreta, porque a intenção original é isso. E a letra mesmo, acabou que a gente fez de um jeito que ela vai variando de refrão a refrão, desde, tipo... não vou mais ficar com você até se é com você que eu vou ficar. Então, eu acho que é justamente o momento que a gente tá separando de alguém. Que as memórias se mesclam ali com a realidade, né? Isso. Se você tá pensando numa pessoa num domingo à tarde e você não tá passando domingo com ela, é que não tá completamente terminado, né? Exatamente. Acho curioso que você falou disso, dessas relações, desse começo, desse término, porque a canção seguinte, Inverno, ela meio que quase dá uma resposta, talvez, pra isso ali, que você tem um verso que você fala assim, eu já senti que não dá mais, não quero ver o outro, senti saudade do que não viveu. Eu não sei, parece que ela é quase uma resposta, assim, desse momento ensolarado para esse momento mais frio. A voz até meio submersa nessa canção, também meio retorcida. E é curioso que, para mim, ela divide o disco em duas metades, porque a metade inicial ela tem um peso um pouco maior. Parece que é como se fosse a Holger voltando depois de tanto tempo, se habituando desse cenário pós-pandêmico, porque a segunda metade do disco já vai para uma outra direção. Queria que você comentasse um pouco aí sobre Inverno, essa música que, pra mim, divide disco aí no meio. De fato, é a divisão do lado A pro lado B. Quando tem o vinil, é justamente a mudança. Boa. Mas eu vou roubar tudo que você falou pra mim numa próxima entrevista e vou falar que foi isso que aconteceu. Eu não tinha pensado, faz todo sentido. Eu acho que até no contexto da composição em si, né? Era uma música que eu acho que o instrumental, o Rola, tinha feito o Rola e o Tchê. E aí encontrei o Tchê em casa, a gente continuou compondo. Em determinado momento, já tinha bebido alguma coisa, fumado alguma coisa, eu dormi. Peguei no sono e o Tchê continuou lá gravando. E aquela situação, assim, puta, de novo, eu nessa e... Enfim, fala um pouco dessas crises mesmo. Então, ela faz um contraponto, sim, a Domingo de Sol, agora ouvindo e pensando. E o outro, quem é o outro? Não sei se o outro é você mesmo ou o outro é o outro. Senti saudades do que não viveu. Se você lembrar bem, eram as mensagens trocadas entre o Neymar e a Nájila. Acho que era Nájila, né? É isso mesmo. Caralho! Muito bom. Então, assim, de fato, a gente ia pegando as coisas, a gente pega as coisas que vão acontecendo e tal, mas é uma boa frase, Neymar poeta, né? Menino Neymar. Então, passado esse momento de quebra aí, a gente chega em Vida Orgânica e eu acho que é de cara a minha favorita, assim, do disco, porque musicalmente
ela é muito foda, ela tem essa levada meio city pop. Vocês falaram de AOR ali atrás, mas tem um eco ali meio de Marcos Valle. Parece essas canções de cantoras japonesas perdidas dos anos 80 ali, essa estruturinha muito gostosa. E musicalmente, ela tem essa coisa meio descritiva ali nos versos. E eu acho muito curioso, porque é um disco que tem essa essência pandêmica, mas em diversos momentos durante a pandemia, quando eu andava na rua e eu via que não tinha ninguém, era uma sensação ao mesmo tempo prazerosa e muito desconfortável, sabe? Eu sinto que essa música, de um jeito ou de outro, captura esse sentimento muito contrastante que a gente passou, né? A gente tentou explorar isso tanto liricamente quanto musicalmente, esses dois lados, né? Essa, como remotos, aí eu tinha feito em casa. E eu tava lendo na época, acho que era Vida Líquida, do Zygmunt Bauman. E ele tem uma passagem que era muito legal, que ele falava dessa vida orgânica, né? Como uma grande esmola para a burguesia suportar o tédio da vida. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas era algo do gênero. Tinha até um termo em alemão específico para isso. E me tocou de algum lugar. Sempre tem um termo em alemão para alguma coisa. Sempre tem. Para qualquer coisa. Exato. E óbvio que nesse caso a gente não tá falando necessariamente de um outro. A gente tá falando da gente. Da gente mesmo, sim. Também quero comer orgânicos, quero meditar, quero sublimar e fazer essas coisas que, no final das contas, são grandes distrações pra gente não perceber a mediocridade da vida. Então esse jogo entre esse glamour privilegiado, de certa maneira, e cair na real que tudo isso é uma grande bosta, uma grande besteira. Não muda muito no fim do dia. Né? Você fica se enganando. Tinha um meme na pandemia muito bom, que era o sujeito praticando yoga numa praia, pleno. Aí acho que chegava um cachorro, começava a latir, ele, filha da puta, não sei o quê. Então, às vezes a gente fica se enganando que a gente tá vivendo uma vida que não é nossa. E essa música especificamente, acho que tá muito clara a parte produtiva do Guerra e do Charles. A mão dos dois. Aqueles violinos começam... Esse é o Guerra. Então, aí tem um violino... No meio, um solo de violino. Aí é o Charles. E é o bumbo do Charles, primeiro com o MPC. Então, essa música acho que teve muito dos outros. Um dia eu queria até ouvir como é que era original, só eu fazendo, porque devia ser tão pobrinha. Em comparação. Eu nem lembro mais, né? Tá tão imprimida essa já na cabeça. Total, era minha voz. Eu acho que essa música tem tudo isso, sim. Eu gosto muito dela, especificamente. Tocar ao vivo ela tem sido muito legal. Massa. Essa é uma música que me surpreendeu, porque você não é a primeira pessoa que fala que é a favorita do disco, assim. E pra gente, quando... É que é muito louco, né? É muito difícil se desprender, assim. E pra gente, ela não era uma música das principais, talvez. É uma que eu não imaginaria que fosse pegar... Porque ela é uma música que tem uma introdução longa, ela demora um pouco pra acontecer, assim. Mas 6 minutos. Pô, mas eu acho que é justamente por isso, sabe? Ela vai te preparando o terreno e aí quando chega no final você já é tão envolvido ali, cara, que vai embora, assim, não importa a duração, né? Mas é legal. É uma das minhas favoritas. E assim, ela foi uma das últimas que a gente tirou pra tocar, né? Que é isso, a gente veio no processo de fazer tudo no computador e aí de repente a gente tem que tirar as músicas pra fazer o ao vivo e a gente demorou pra tirar ela e tá sendo muito divertido tocar ela e acho que isso acaba sendo um reflexo que você percebe quando a música é boa mesmo, assim, sabe? Massa. Pouquíssimas são as músicas que a gente fez nesse disco, independente de quem compôs, quem gravou tal instrumento, que a gente sabia o que tocar. Tipo, sei lá, que a gente faz, a gente esquece. É isso, foi tanta música, a gente fazendo e esquecendo. Perfeito. Você falou do Gabriel Guerra e aí a gente chega em Olimpo e pra mim ela tem talvez um quê dele ali, principalmente das Séculos Apaixonados, porque no final ela entra aquela base de sintetizador, assim, nessa canção. Ela tem esse crescente aqui. Me evoca um pouco, sei lá, a No Mortal Orchestra. Também tem essa questão do discurso político bem impregnado ali nos versos. Queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa aí, que também é um espetáculo, assim. Esse fechamento, assim, do disco, pra mim, eu gosto muito porque, às vezes, as pessoas colocam tudo no começo e aí esquece do final, e esse disco, ele é bem equilibrado, ele vai até o final, assim. Esse é outro acertaço que vocês têm ali no meio do disco pro final. Oh, que legal, valeu. Essa daí foi feita em Ilhabela, naquele janeiro de 2020, que a pandemia não tinha começado. Só que a gente se informa bastante e tal, então já tinha notícias sobre uma gripe que estava surgindo em Pequim, que parecia ser perigosa, não se sabe direito.
Acho que era 10 de janeiro isso. Então, a letra original fala as más notícias de Pequim. Que depois um amigo nosso falou, não, isso aí tá sinofóbico, gente, não dá. Não dá pra fazer um negócio... E na época a gente falou, bom, se tá soando sinofóbico pra uma pessoa, a gente não vai colocar isso no disco. Eu me arrependo profundamente, que eu não acho que era nada sinofóbica. Então a gente acabou subindo Pequim por país. Essa música tem um verso, uma parte ali que foi composta pelo Luquinhas, uma glória. E o final, de fato, os sintetizadores é 100% Guerra 100% aqui. 100% Gabriel Guerra. Foi uma sugestão 100% dele, não existia essa parte na música. Não, é total. Eu gosto muito do Séculos Apaixonados. É uma das bandas que eu fiquei muito triste quando acabou ali. E eu senti que ela viveu aqui nesse... Deu um último respiro pra fazer essa música aqui nesse finalzinho aqui agora. Viva os séculos, o Dorgas. Boa. Chegamos em Contramão aqui, eu gosto muito lá do Alex Pasternak, que é o cara que trabalhou com vocês no Ilhabela. Eu gosto muito do Lemonade, que é a antiga banda dele, que por sinal está sumida há bastante tempo. E essa música é uma das que me evocou bastante o Lemonade, assim, ela tem essa levadinha um pouco mais minimalista ali, mas que vai crescendo aos poucos. Fala mais sobre Contramão, 8ª faixa do disco aí. Contramão é outra que foi feita pelo Tché. O Tché tinha feito ela originalmente, era só um verso, tanto que o verso se repete 2 vezes. Ele me mandou, falou, não sei muito bem o que fazer com isso. Aí eu meio que reproduzi ela, repeti o verso 2 vezes. Eu acho que ela tem essa mensagem legal mesmo, de, puta, eu vou fazer o que eu quero, independente. Eu nunca tinha pensado na perspectiva de poder lembrar o Lemonade. Eu acho que me lembrava um pouco desde o começo o Poolside, que é também outra banda californiana ali, que também acaba conversando, não à toa, são amigos do Alex, né? Mas até vejo um pouco dessa relação com essa turma True Panther, né? Essa gravadora que tem o Lemonade, tinha o Girls, que são bandas que sempre influenciaram muito a gente, o próprio Poolside. Ela acho que tem um pouco dessa tentativa ou vontade de ser AOR. E acho que ela foi ganhando corpo e ganhando essa cara ao longo do negócio. O Lemonade acho que voltou a gravar coisas. Eles se juntaram aí pra fazer umas coisas novas. Segundo o Alex era uma disse, dupla, né? E virou um produtor só agora, né? Também. Não sabia. Eu também ele lançou, não. acho que alguma coisa... Tem poucos meses, se eu não me engano, ele lançou alguma coisa. Mas não é mais... Perdeu, parece, um pouco da essência quando rompeu o duo ali. Quando surgiu o Poolside, mexeu demais comigo, né? Porra, perdeu aquela demais. versão lá de... New Young, Harvest Moon. Muito bom. Muito bom. Eu vejo isso influenciando o Roger sempre. Cara, vamos falar de uma música muito boa agora, porque Estilo é uma das que eu tô voltando toda hora pra ouvir. Parece que é um encontro da trilha sonora de Seinfeld com o videogame do Sonic. Esse linha de baixo, é um baixo que eu acho que é no sintetizador, eu não sei se é um baixo tocadão. É o synth bass. E aí tem essa vozinha feminina ali no fundo dessa canção também, ela tem um monte de camadinhas. É outra que pra mim salta aos ouvidos, eu acho que tem um quesinho de Gabriel Guerra aí também nessa canção. Tem super. Conta mais sobre Estilo aí, que faixa fantástica. Essa música é engraçada, que ela era outra coisa. Ela era meio um indie rockzão, assim. Mais pra New Order. New Order, mas eu diria que é quase um New Order revival. Soava como meio anos 2000, sabe? Esse pós-punk revival, de certa forma. Sim. Tá me chateando falando assim. Não, mas era, ué. Então, se fosse New Order, a gente deixava a versão antiga, né? É claro. Olha, você tem toda a razão. Eu retiro minha chateação, vou colocar ela no bolso e dormir. Mas aí o Guerra pegou essa música e transformou ela em outra coisa completamente diferente, assim. E aí essa é uma música que é meio uma visão dele sobre aquela nossa composição, de certa forma, assim. A versão original era isso, que também a versão original foi feita lá de Abela, naquele esquema, e com poucas modificações da letra, melodia quase nada, mas quando ela tava com o caminho muito bom, o JP, que participou como ouvinte demais do processo, o JP ficou triste Cardoso, demais. Né? Isso, ele ficou triste demais, eu gostava demais daquela versão como era. E aí quando o Guerra mandou, você fala, mano, essa aqui acho que tá um pouco diferente, gente, aí eu ouvi a o cara tá brincando, ele tirou tudo, sobrou a guitarra e a voz. Sobrou a guitarra e a voz, é isso. Só. A gente tinha colocado synth, guitarra, gravado bateria, tudo. Ele tirou tudo.
Essa vozinha feminina é dele? Porque ele tinha essa coisa de brincar com o timbre da voz dele. Ou é que tem alguma menina cantando? Não, é a Gabi, é a Gabi Ferreira. Gabi Ferreira. Gabi, beleza, verdade. É a Gabi que a gente chamou ela pra participar de algumas músicas, como fazer backing vocal, tudo, então foi ela. Mas acho que antes de ter ela, talvez tinha algo que sintetizado como se fosse voz feminina. Ou era em Eu acho que a remoto, gente devia ter voz oitavada, assim, né? não lembro agora. Eu não lembro também. Tinha que Não revisitar as demos pra lembrar. Essa acho que talvez seja uma das menos universais e mais diretas em relação à mensagem mesmo, né? Pô, a letra é muito boa. Você tem estilo, eu tô ligado, analisando a sua voz. Cadê aqui a parte do refrão que você fala? Aqui, você tem estilo, mas não tem caráter. Essa aqui é frase de colocar no MSN, assim, no header do MSN. Isso aqui. Gente, quem não conhece, né? Boa. Mas aí talvez a gente pode retomar a parte do escada, né? Que tá todo mundo com a mão suja, né? Perfeito. Mas agora, sempre dá pra desconfiar de quem fala que tem estilo ou caráter, né? Total. São atributos que vêm do outro. Mas acho que eu tô fugindo do escopo. mas acho que é meio isso, né? Essa brincadeira, assim, tipo... de dor de corno, talvez, mesmo. Fudinho de recalque, talvez? Tem muito recalque. Tem, claro que tem. Claro que tem, se abandonado. Bom, gente, a gente se encaminha para a faixa de encerramento aqui. Como o saudoso Faustão falava no programa dele, tá pegando fogo naquele vídeo que o português põe fogo numa churrasqueira em pleno programa. E tem uma história da panela de pressão aqui dentro dessa canção. Eu queria que vocês explicassem essa música que encerra o disco aí. Também é uma piada de Gabriel Guerra, que ele depois ficou envergonhado que ele gravou aquilo, mas a gente falou, agora, amigão, você vai ter que aguentar, porque isso aí vai pro disco final. Ele falou, não, tem que tirar. Ele falou, não, vai ficar agora. Agora você vai ter que viver com isso. A sua piada eternizada. Mas é uma música de encerramento, assim, sei lá. Cara, Tá Pegando Fogo é uma música que fala... Eu acho que ela fala um pouco também dessa vontade de sair e viver, saca? Encerrando esse álbum, entre aspas, pandêmico, assim. Que fala, eu não sei mais pra onde eu vou devagar. Então ela fala sobre esse negócio de querer, essa vontade de querer viver. E o Tá Pegando Fogo, eu acho que é quase você tá entrando num clube, assim, sabe? Você tá entrando numa festa e tá tipo, querendo curtir muito. E ela acaba assim, né, no 10. Sim, na euforia total. Ela fala muito disso, assim. Essa música, parte de letra, principalmente, que foi composta ali em Ilhabela também. Eu não lembro se eu pensei isso na época ou não, ou se eu pensei depois, posteriori, mas eu acho que essa música é uma carta ao Holger e quem a gente é. Acho que essa música fala sobre nossa história, quem a gente é, porque a gente continua fazendo música, ou o que a gente acredita. Tirando o Charles, nenhum de nós é um músico excepcional. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas... aquela coisa tão gritante a ponto de justificar a gente, a essa altura do campeonato, continuar existindo como banda, como músicos, como essa parte artística. E também essa questão do Holger, a gente ser essa coisa biruta da biruta mesmo, né? Que voa com o vento. Então, assim, a gente sempre mudou tudo. A gente poderia ter feito Green Valley, feito algum sucesso ali fazendo aquele indie rock, continuado fazendo indie rock daquela maneira. Mas não, a gente foi para um campo inesperado para o nosso público. E aí, nesse campo inesperado também deu razoavelmente certo, e a gente poderia ter continuado ali, mas não, a gente foi se meter a começar a cantar em português e trazer questões de música eletrônica. E aí também deu um pouco certo, o humor, a música eletrônica, tudo isso. A gente poderia ter continuado nisso, mas a gente resolveu mudar tudo de novo. A gente mudou de novo, deu um pouco certo, e a gente poderia ter continuado. Mas não, a gente fez um disco de rock, que não deu muito certo. A não ser em termos de satisfação pessoal. É o disco que talvez eu mais goste depois desse atual, que é o Relações Premiadas. E a gente poderia ter continuado naquilo também. Mas não, mudamos de novo. E com certeza o próximo disco não vai ter uma história tão diferente. Então a gente não sabe para onde a gente vai. A gente sabe que, sei lá, que é por amor e que a gente continua porque, sei lá. Eu não sei se essa reflexão foi ao compor ou a posteriori, mas pelo menos eu tenho essa leitura.
Perfeito. Gente, para fechar, eu sempre trago uma pergunta meio tricky aqui, que é se vocês pudessem representar o disco em uma única canção, qual seria a escolhida de vocês? Cada um pode escolher uma, fiquem à vontade, mas uma única canção que representa, pode ser a que vocês mais gostam, a canção que mais mexe com vocês atualmente, o que é a faixa mais representativa do Más Línguas para vocês? A gente devia escrever num papel antes de responder isso, para ver se a gente vai falar mesmo. Mas Escreve e vira, né? Eu não tenho papel na minha frente, infelizmente. Então você começa falando aí que eu já anotei aqui qual que é a minha. Você anotou? Anotei. Mentira, eu não anotei porque não achei na caneta, mas teria anotado. E eu vou ser sincero. Não, se não for aquilo que eu também acho, eu te conto. Eu acho que a gente vai falar a mesma. Eu não sei. Sabe o que eu acho que também? Posso falar? Pode falar. Eu acho que hoje é Más Línguas mesmo, eu diria que é a faixa... moleque, é essa! É essa também. É essa, óbvio que é essa. É a melhor. É de longe a melhor. Se eu tivesse feito um disco 11 Más Línguas... Eu acho que é a que mais representa, sei lá. E ela, inconscientemente, ela trouxe o nome pro disco, assim. Uhum. Naquele momento que a gente falou o nome é Más Línguas, talvez ela não fosse a que mais representasse pessoalmente, mas hoje eu consigo enxergar muito ela como quase um fio condutor do disco, assim. Perfeito. Eu lembro que em determinado momento, isso na época que a gente gravou, eu lembro de guiar, acho que era o Tchê e o Rola que cantam, né, Más Línguas. E guiar o Tchê e falar, Tchê, a gente tá falando com um bolsonarista, essa mensagem, etc. E hoje em dia eu acho que é zero isso. Uhum. Acho que é sobre existência pessoal, humana, mas tem outra coisa sobre essa música também, que pra mim é muito valorosa, que eu acho que foi a primeira vez que a gente fez e compôs uma música, entregou uma música, que fosse muito perto de referências muito fundamentais na nossa vida. Leia-se principalmente Flaming Lips, né? Que, passei minha adolescência como uma das bandas que eu mais ouvia, ou Mercury Rev, ou praticamente qualquer coisa produzida pelo... Eu ia falar o David Berman, mas não é o David Berman, é o David Friedman. Inclusive, Dave Friedman. Eu cheguei a escrever um e-mail pra ele, pedindo pra ele mixar o disco. Esse fato eu não lembrava. Vai que... Vou mandar um e-mail pro Dave Friedman. Os trabalhos deles, desde o MGMT, o Flaming Lips, o Mercury Rev, que era a banda dele. Tem tanta coisa. Enfim, eu acho que foi a música que a gente mais conseguiu trazer isso que a gente gostaria que tivesse no nosso som desde 2006. Então, eu ouço ela, me alegra pensar que eu, adolescente, provavelmente ficaria apaixonado por essa música. Massa. E eu acho que ela tem tanto elemento misterioso, místico, uma interpretação tão aberta em relação ao que a letra fala. E tocar ao vivo ela, acho que de todas as músicas que o Roger já fez, acho que essa música que mais me emociona tocar ao vivo. Em todo e qualquer ensaio, nos 2 shows que a gente tocou ela ao vivo. Eu fico emocionado mesmo. Talvez porque eu também só tô tocando acorde, não tenho que nem olhar pra guitarra. Eu não sei, tem alguma coisa nela que me pega muito. Se eu tivesse que falar, ouça Más Línguas. Perfeito. Gente, vocês fizeram o lançamento do disco agora recentemente no Bar Alto, aqui em São Paulo, nesse último final de semana da data de gravação, mas já o Rola falou que já tem alguns shows aí pela frente que vocês querem divulgar, levar esse disco para tocar em outros lugares. O que vem aí pela frente? A gente tem uma festa que vai rolar no Cine Clube Cortina, que a gente ainda não começou a divulgar, e vai acontecer, se eu não me engano, no dia 9 do 9. Perfeito. Em agosto, em alguma data, também não tô lembrado qual, a gente tem show em Sorocaba. Tudo acompanha pelo @Roger, né, no Instagram. Gente, acompanha ali pelo Instagram, assim, a vida é muito corrida para decorar as datas. Perfeito. Mas eu sei que, eu acho que tem já agendado Rio. Rio ainda não tá fechado, mas provavelmente vai rolar em novembro. Algum festival, mas eu mesmo não sei qual que é. Tem esses outros, né, do Cineclube Cortina. Do Asteroide, lá em Sorocaba.
Gente, Segue assim, Roger nas redes que não tem segredo. escreve às vezes. Exato. Você quer A ver gente um tá show? atualizando no Spotify também nossa agendinha, então tá sempre lá Perfeito. também os shows. É isso, a gente tá começando a tocar. Se você que tá ouvindo produz show ou gosta da gente, faz um show nosso. A gente é facinho. A gente gosta de tocar. Isso, tocar pra gente faz a gente se sentir vivo. Bem, né? Então, assim, é fantástico poder tocar, poder ainda tocar, continuar fazendo shows desde 2007 ou 2008. A gente já deve ter feito aqui uns 300 shows, 400, nunca sei. Mas, então, assim, se quiser agendar show, a nosso booking é a Balaclava Records, em nome do Farai Dota. A gente tá com muita vontade de tocar aonde for. E chama nós, pô. Ou fala, se você não faz show, você conhece alguém que faz show, que tem um bar, fala com ele, eu chamo o Roger. Os caras estão querendo tocar. Estão querendo muito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Pra mim, acho que é a primeira vez que eu tô conversando com alguns de vocês, assim, eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho há anos. Vocês foram o meu Broken Social Scene da adolescência. Nossa, que delícia, hein? Que delícia. Cara, eu ouvi demais. Assim você me emociona. Eu surtei demais, assim, eu lembro de ver vocês no Planeta Terra em 2010, se eu não me engano, logo depois que vocês lançaram, 2010 ou 2011. Eu não lembro se foi no mesmo ano que veio o Pavement, mas eu acho que foi por essa época aí, né? Putz, cara, você gosta de Pavement? Putz, gosto demais. Foi um dos festivais da minha vida, assim. Foi emocionante ver vocês lá e depois ver eles. Então, foi legal demais conversar com vocês aqui hoje, cara. Demais. Brigadão, viu? Porra, tomara que eu olhe outros bate-papos, a gente vai ver se a gente consegue lançar mais discos, só pra gente poder marcar mais isso. E te contar mais histórias aí. Perfeito. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram, ou você acompanha no meu site musicainstantanea.com.br. Até a próxima edição do programa. Muito obrigado e tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.